Aconteceu. Mais uma vez, Janja e Barba foram vaiados. Isso não é novidade pra ninguém. A novidade nesse detalhe é que foi em Sorocaba e que a Janja saiu, ó. É engraçado demais. Já o Barba, durante uma entrevista, foi chamado de mentiroso, surtou pra cima do repórter e exigiu a demissão do mesmo. E o mesmo disse que, se for demitido, vai revelar o passado da Janja, rapaz. E o tal do Homem dos Foguetes lá, juntamente com o Laranjão, nos Estados Unidos, eles apresentaram diversas provas e o que vai acontecer vai ser complicado. Xandão diz que, se ele cair, ele não vai cair sozinho, vai levar o Barba junto, e o clima esquentou de ver. Rapaz, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque 50% das pessoas que assistem aqui não são inscritas. E comenta aí de onde é que você está nos assistindo. Vambora! Mas antes, eu peço aqui apenas rapidamente, eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. Se você também se orgulha, comenta: eu tenho orgulho do capitão, ou apenas digita 22. Vambora. Toffoli suspende multa de 10,3 bilhões da JEF. Esposa do ministro advoga para a empresa. Mais uma coisa sensacional, não é verdade? Desaprovação do Barba atinge o pior nível já registrado, rapaz. Jornal será culpado por falas de entrevistados se houver má fé. Define a toga. A toga tá definindo tudo. Preço dos combustíveis sobem mais do que o dobro da inflação apenas em fevereiro. E mês que vem vai chegar a outra notícia. Margarete Menezes quer dar um recadinho para você. Segue firme. O Ministério da Cultura e a Casa Civil garantem a continuidade do investimento para fortalecer o setor cultural em todo o Brasil. A aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc é obrigatória. O governo federal vai transferir integralmente os valores para os estados e municípios, para que os projetos do setor cultural continuem tendo acesso. Nós estamos lutando por isso, é uma conquista enorme, a gente não vai perder isso. 3 bilhões, rapaz. É brincadeira uma coisa dessa. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Viatura descaracterizada. Tudo bravo, meu. Tem que correr filme esse daí. Ó o homem, o Lula. O ladrão passando aqui, ó. Ele tá nesse Corolla aí, ó. Certeza. Vamos meter Joga o rato, Felipe. Tá na branca, tá na branca. Nada, lacrado aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá nesse aí, é o único que é descaracterizado. Lacrado ali. Aí. Eita. Ah, não é pra lá. É o louco. Mano. Ó, essas banhas tá cheias de rato. Tá, né? É a comitiva que não acaba mais, né, cara? É brincadeira, né? Rapaz. Pois é, né, cara? Que isso aí acontece com Barba, não é novidade. Direto, agora você vê um jornalista da Globo como esse aqui, Demétrio, na cara, face a face do Barba, chamá-lo de mentiroso é sensacional. Lula resolveu jogar para a plateia. Qual plateia? Lula falou que o mercado reage quando os mais pobres são beneficiados pelo governo. É mentira. Os mais pobres já são isentos do imposto de renda. Ele está mirando o pessoal que ganha de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a baixa classe média. Um setor da sociedade onde o PT e Lula têm vastas dificuldades eleitorais. Então é uma medida eleitoreira, demagógica, que não precisava ser apresentada agora, mas que, ao ser apresentada, produziu o fracasso do fracasso ao vivo na Globo. Anúncio do pacote. No fundo, um naufrágio do anúncio do pacote, que era para melhorar as expectativas, piorou as expectativas do mercado. Resultado disso: pressão inflacionária, pressão sobre os juros. Inflação mais alta, juros mais altos. Quem perde? Perdem todo mundo, mas perde principalmente os mais pobres. Então, não é verdade que o mercado fica contra
medidas que beneficiam os pobres. Nesse caso, o mercado está contra uma medida que atrapalha os pobres. Eita, rapaz, ao vivo assim, na Globo, dessa forma aí, eu tenho que te dizer que me pegou bastante de surpresa. O que não me pegou de surpresa, foi isso aqui, ó, outra coisa da Globo News, ó. Proibida a entrada no país da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e também do ex-ministro do planejamento dela, que é o Júlio Miguel de Vivo, e das respectivas famílias. São sanções por causa do envolvimento deles em casos de corrupção. A informação foi dada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. Kirchner já foi condenada, mas aguarda análise da Suprema Corte da Argentina. E é a primeira vez que os Estados Unidos sancionam um ex-chefe de Estado argentino. Mas o último presidente, Joe Biden, chegou a impor medidas contra ex-presidentes, no caso do Paraguai, do Equador e do Panamá. Mas não tinha acontecido, Sandra. Ou seja, se aconteceu com a Cristina Kirchner, né, na Argentina, de não entrar mais nos Estados Unidos, Xandão, pode acontecer a mesma coisa, e é o que elas já vão trazer pra você em seguida com um vídeo excepcional. Histórico de proibir a entrada, né, que foi o que a gente viu agora. E é muito curioso o teor também da nota, né? A forma como a nota é redigida, né, Júlia? Que fala que os Estados Unidos têm um compromisso com o combate à corrupção e essa seria uma medida para levar esse combate aos países do hemisfério, países que são importantes, etc. Mas, claro que a gente não pode esquecer, dentro desse contexto, que o presidente atual da Argentina foi o primeiro a visitar Donald Trump. Olha essa coisa sensacional aqui, cara. Olha aqui, ó. Olha, o que eu vou falar aqui, ninguém falou ainda do alcance que é a Magnitsky. Eu estou vendo o Supremo que pode alcançar o Xandão. Tribunal Federal decidindo desproporcionalmente decisões de 14, 15 anos para pessoas, por exemplo, pintar uma estátua de batom. O que eu vou falar agora, vocês vão ter ideia do que Donald Trump fez, porque a lei ela protegia e ela bloqueava aspectos econômicos. O que Donald Trump fez em 2017 com essa lei é muito mais do que isso. Alguns comentaristas estão falando em morte financeira, mas não é só uma morte financeira. Ela é aplicada, aqui falando ao que ela é aplicada, aquela pessoa, por exemplo, que interfere em eleições, ou que vá interferir, que veja que essa pessoa já aplicou ou vai interferir em eleições anteriores ou futuras, essas pessoas que aplicam sanções a cidadãos americanos e também cidadãos que não são americanos, mas que têm tratados, países que têm tratados de direitos humanos com os Estados Unidos. Essa lei, principalmente, vamos colocar nos objetivos práticos aqui. Olha agora, isso aqui é muito importante, se você está acompanhando o Dita 22 aí. Eu tenho um cartão Visa, Mastercard ou American Express no Brasil, no Banco do Brasil, vai ser bloqueado esse cartão, porque a empresa é americana. As empresas americanas do mundo inteiro são comunicadas para que aquela pessoa não grata nos Estados Unidos, ela tenha todos os seus bloqueios de contratos. Isso significa que, inclusive, o Google, ele não pode acessar o Google para fazer uma consulta pelo IP dele. Aquela pessoa, por exemplo, que comprou uma passagem para a França e que, por acaso, tem alguma relação com a American Airlines, por exemplo, ou Delta, ou tenha parceria, ele não vai poder pegar um avião para a França. Ele não vai poder pegar um avião. Países que têm uma amizade muito forte com os Estados Unidos, não é brincadeira o que nós estamos falando. Nós estamos falando que essa punibilidade, ela vai além dos Estados Unidos, ela vai para todas as empresas americanas que se relacionem, que aquela pessoa tenha poder de poder fazer contrato. Se ela vai fazer contrato, financiamento em empresa americana, ele vai ser bloqueado de fazer isso. Então, esses ministros que estão votando junto com essas situações, e também aqueles auxiliares que assim o fizeram em uma situação violadora dos direitos humanos. E também vão se lascar da exata mesma forma, rapaz. Fala comigo aí, Sóstenes Cavalcante. Quais partidos assinaram? Vou citar os partidos e dizer que já está no papel, tá? Ciro Nogueira, do Progressistas, PSD com Kassab, União Brasil com Rueda, ontem Marconi Perillo, do PSDB, Renata Abreu, do Podemos, e nós temos aqui o Novo, o Partido Novo. Com esses a gente constrói a maioria. Todos esses 6 partidos que acabei de nominá-los, já conversei com todos esses líderes que
já disseram para mim que assina na hora que eu determinar. Tá bom? Está claro. Então não assinaram. Eu já tenho o requerimento pronto. Na hora, estou em Brasília. Na hora, acaba a reunião hoje com o presidente Hugo Mota. Se ele sinalizar só sem problemas, até segunda-feira, estes 6 líderes já falaram comigo que receberam sinalização dos presidentes de partidos que estarão assinando comigo. Rapaz, isso aí é algo excepcional e de grande importância, né? Você lembra daquele filme Ainda Estou Aqui, né? O governo federal destinou, você vai saber, 32 milhões, é isso? Nos conta os detalhes aqui, Fiuza. O final feliz. Olha como a conquista do Oscar fez bem para a autoestima do brasileiro e para a pele dos companheiros. Dá uma olhada aí. Veja lá. BNDES aprova 32 milhões de reais para a produtora de Ainda Estou Aqui. É o final feliz, é ou não é? Não existe banqueiro grátis. Não existe passada de pano para a ditadura atual grátis. Quando houve a campanha pelo filme, muita gente falou assim, mas esse filme usou a Lei Rouanet, e foram correndo falar que não usou, né? Mas, como você disse, o filme foi muito utilizado para divulgar e promover o governo. E aí a conta chega, né? Assim, não usou a Rouanet, mas chegou agora o dinheirinho do BNDES. E aí, do nada, coincidentemente, chega 32 milhões no caixa. O que vocês acham disso daí? Será que é uma mera coincidência, né? Passar aquela passadinha de pano e, teoricamente, já pode ganhar o Oscar aí, o BNDES, né? Aprovar uma espécie de gorjeta, uma espécie de estímulo, não sei o que é, de 32 milhões, calma aí, né, amigo? Né? Então, assim, porque no final das contas, os banqueiros, né, a gente não chama de bilionário, né, quando é do nosso lado, né? Nem de herdeiro. Nem de herdeiro, bilionário, banqueiro. Então, os banqueiros fizeram isso por amor. Por amor às suas próprias contas bancárias. Amor à arte. Não, porque o BNDES, por exemplo, ele está doando. Então... É generosidade. É uma ação social. Posso acrescentar? Por favor. A empresa que vai receber esse dinheiro chama-se Conspiração. Nossa. Sabe quem é o diretor da empresa? O atual marido da Fernanda Torres. Bingo! Andrucha, bingo! Eita, o atual... Pra quem ainda duvida se a vida presta, frase imortal da Nanda, basta olhar pro cofre do BNDES. Rapaz, que isso? Isso aí eu não sabia, né? Isso aí são coisas ali, né? E olha o que o Haddad disse do Barba. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tudo caminha para que Lula seja candidato à reeleição em 2026. Ele disse que houve um plano B, segundo ele, houve um plano B somente quando foi preciso, em 2018. O plano B, no caso, ele mesmo. A fala foi durante uma entrevista na última sexta-feira ao podcast Inteligência Limitada. Vamos ouvir. Está encaminhado para isso. O presidente, né, ser candidato ano que vem, na minha opinião. Sim. Tinha plano B quando precisava ter plano B, né? Em 2018, o que aconteceu também foi uma anomalia. Mas o plano B foi decidido 3 semanas antes da eleição. Se eu não estou enganado, foi dia 11 de setembro que eu assumi a candidatura presidencial de uma eleição que aconteceria dia 7 de outubro. O ministro da Fazenda... rapaz, sinalizar que o Barba vem aí por mais 4 anos. Será, pessoal? Vou te falar uma coisa, hein? E o economista, cara, olha só o que ele disse aqui na Globo. Será que vai ser chamado novamente? Eu já não sei, hein? Fascinante, né? Dependendo da cadeira que você está sentado, o discurso muda completamente, às vezes dentro do mesmo cenário. O Valdo trouxe alguns pontos bem importantes. O Galípolo está no Banco Central já há 2 anos. Né? Essa decisão que foi feita, a referência, essa decisão de dezembro, ele tomou parte dessa decisão, ele é signatário dessa decisão, assim como os 4 diretores do Banco Central, que já eram diretores naquela altura, diretores escolhidos pelo presidente Lula. O Banco Central do Brasil, ele tem um mandato. Esse mandato foi dado a ele. Cumpra a meta de inflação. A meta de inflação escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Haddad faz parte, é de 3% pelo IPCA. Margem de tolerância, 1,5% para cima, 1,5% para baixo.
A gente está falando de uma expectativa de inflação para esse ano que está bem acima de 5,5%. É bem simples. Banco Central, você tem um mandato a cumprir. A inflação está acima da meta. O que pode fazer o Banco Central diante disso? Apertar a política monetária. Se você não gosta dessa política, muda a meta. Não gosta dessa política, diz que o mandato do Banco Central não é esse. Não é cumprir a meta de inflação. Agora, não dá um mandato para o Banco Central e depois critica o Banco Central porque ele está cumprindo o mandato que você deu para ele. É sobre isso. E dentro de um contexto onde o governo está claramente pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Você tem um banco... Será que vai ser chamado depois de falar isso tudo? Engraçado que nenhum jornalista diz nada, só ficam fazendo careta. Careta pra cá, careta pra lá, não sabe onde colocam a cara. O Banco Central que está tentando desaquecer a economia para baixar a inflação e você tem um governo que está estimulando a economia para tentar não desaquecer a economia, para tentar manter ali uma determinada popularidade. Do ponto de vista técnico, isso não faz nenhum sentido, mas do ponto de vista político faz. É um governo que está olhando para 2026, não quer que a inflação escape, então o Banco Central faz o trabalho sujo de tentar evitar que a inflação exploda, mas ao mesmo tempo eu não quero que a economia desaqueça demais, porque isso pode ter impacto sobre a minha popularidade. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, sabe? Rapaz, eu vou te falar, né? O pessoal que vai na Globo tá ficando cada vez mais ousado. Vocês viram o que ele acabou de dizer agora, rapaz? Sei não, hein? Sei não, hein, rapaz, mas isso aqui eu tenho que trazer agora. Olha isso aqui, ó. Mano, eu confesso que eu chorei quando eu vi esse vídeo. Veja isso, família. Veja o que esse apresentador da Band falou. Quem falou que não existe pena de morte no Brasil? Eita. Não tem pena de morte para assassino. Pena de morte imposta pela taxa de juros que mata por asfixia. Olha esse quadro. Na primeira coluna, a taxa básica de juros no Brasil e em mais 4 países. Na segunda coluna, para quanto iria 10 anos depois a dívida de uma pessoa ou de uma empresa que pegasse 10 mil reais emprestados nessas taxas. Na Coreia do Sul, onde a taxa de juros é a mais baixa da lista, a dívida viraria 13 mil reais. Nos Estados Unidos, 15 mil reais. Na Índia, 18 mil reais. No México, 25.500. E no Brasil, 39.600 reais. Olha a diferença. E o pior, o governo continua gastando cada vez mais, continua aumentando o endividamento público e pressionando a inflação para cima, obrigando os carrascos do Copom a colocar o saco na cabeça da sociedade. Não tem quem aguente. Família, eu fico muito triste com o tamanho da situação que o Brasil está chegando. De verdade, o brasileiro vai sofrer muito. Rapaz, algo ali, né, interessante daquele jornalista ali, né? Muito top. Olha isso aqui também, ó. Tem que trazer aqui pra você, ó. O que a senhora tá achando do governo do Lula? Pra mim, graças a Deus, tá bom, porque ele é com os pobres, a gente é pobre, então ele é da pobreza, né? Pra gente pra nós tá o quê? Mas a senhora consegue me citar uma coisa boa desse governo de agora? Que melhorou, que tá bom? Olha, ele achou muito já desorganizado, então pra ele afirmar, né? Uma coisa, a senhora consegue citar? A senhora consegue citar uma coisa? Boa. Do quê? Que o Lula fez agora nesse governo? Olha, nesse governo ele fez muita coisa boa, porque principalmente ele tirou aquelas pobrezas que estavam morrendo de fome lá, que ninguém cuidava, ele tirou todos, né? Da onde? Então, de onde que é, Maria, aqueles povos que estavam tudo ruim, que passando fome, ele foi lá, mexeu com água, com tudo, então ele foi certo nisso, tá? What? Eu também não tem certas coisas que a gente fica sem entender, a gente entende, mas não compreende, né, cara? A gente fica assim como, né? Como essa situação aí, cara, olha isso aqui. Eu já vi muito cara vagabundo, mas igual esse aqui, ó, tá pra nascer. Todo mundo acompanhou esse caso. Janones admitiu a rachadinha, assinou um acordo de não persecução penal, pagando 131 mil reais e mais uma multa pra não ser processado criminalmente. Mas agora ele tá dizendo que não confessou nada e que não cometeu nenhum crime. Hoje eu vim aqui falar com você sobre rachadinha. Não, eu não confessei nenhum crime. E foi a celebração de um acordo legal para resolver uma questão administrativa, sem qualquer crime envolvido. É muito mentiroso. Não foi uma questão meramente administrativa. E na própria decisão, mostra que você estava sendo investigado por diversos crimes e a PGR entendeu que você praticou o crime previsto no artigo 312 do Código Penal.
Peculato, porque você cometeu rachadinha e se apropriou do dinheiro dos seus assessores. Ele diz que não confessou nenhum crime, mas na decisão diz que a PGR firmou o acordo de não persecução penal com o investigado André Janones na forma do artigo 28A do Código de Processo Penal. Que artigo é esse? Olha ele aí! Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ele tá com medo disso aqui, ó. Porque agora a sua confissão serve como prova de que ele mentiu no Conselho de Ética sobre não ter... Aí é show de bola. Aí é show de bola. Aí é show de bola. Taxade, super ricos na mira do ministro. O governo apresentou nesta semana o projeto que quer isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês. Uma medida para melhorar a popularidade do presidente Lula, que está afundando a cada dia que passa. É um afago pro bolso da classe média. Mas da onde é que vai vir o dinheiro para cobrir essa perda de arrecadação? Que o governo diz que é 27 bilhões de reais e não 32 bi. A solução do Haddad é criar mais imposto. É isso aí. Ele diz que... Ele sabe que o homem sabe fazer isso. Dá-lhe imposto. Ele vai taxar os mais ricos. É Taxade que fala? A proposta é criar uma alíquota mínima de 10% para os contribuintes com rendimentos anuais superiores a R$600 mil, que é 50 mil por mês, que são cerca de 70 taxas no Brasil. Brincadeira, uma coisa dessa, né, cara? O cara gosta de, né, que gosta de fazer taxar. Taxar. O homem é sinistro, né? Atenção, hein, pessoal, cuidado, não vai sair pegando dinheiro emprestado aí à torto e à direito, não vai cair na armadilha do governo, porque não é a primeira vez que o Lula tenta fazer a economia do Brasil crescer na base do crédito. Já que investir no setor produtivo e parar a gastança da máquina pública seria pedir demais para a marionete dos liberais sentada na cadeira da presidência, e como consequência a gente acaba vendo esse assalto no preço dos alimentos, não resta outra alternativa para eles a não ser impulsionar o crédito para que o país não pare de vez. Nem precisa explicar que essa política é uma maldade sem tamanho. O pai de família que está desesperado porque o salário não vai dar para o básico, acaba se endividando. No outro mês o salário ainda não vai dar para o básico, mas tem o agravante da parcela do empréstimo. E o pior de todos os tipos de crédito é o consignado, porque é descontado na fonte. Se acontece uma emergência qualquer, um sujeito que optou por essa linha de crédito não tem nem para onde correr. É muito comum os aposentados caírem nessa arapuca. Pois é. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, tá? Você que chegou ao final de mais um vídeo, comenta se eu assisti o vídeo todo. Valeu!